eu achava impossível ficar em primeiro lugar. Isso eu achava impossível. Isso foi. Eu fiquei muito surpresa, muito chocada. Eu sabia que eu estava bem, eu estava estudando legal, então eu sabia que eu estava bem preparada. Mas em primeiro, eu não passou pela minha cabeça. Não passou. Foi surpresa mesmo. E qual que foi a sensação, assim, quando você olhou? Foi você que olhou? Alguém que te contou? Como é que foi o Não, fui momento? eu que olhei, fui eu que olhei. Assim que lançaram lá no grupo, que o pessoal botou no grupo, gente, saiu o resultado. Eu fui olhar, desesperada. É, eu nem sei dizer o que que eu senti na hora, tá? Eu chorei muito. Meu pai chorou, minha mãe chorou, minhas amigas choraram. Acho que todo mundo que acompanhou essa trajetória comigo chorou, sabe? É muito legal você ver todo o seu esforço, toda a sua dedicação, eles darem um resultado assim tão bonito, tão lindo. Eu estudei muito, eu me dediquei de verdade. Então, eu sabia que eu merecia. Eu sabia. Só que não achei que fosse chegar em primeiro lugar. Então foi inacreditável. Foi muito legal. E, assim, passar no concurso é muito legal. Passar no concurso da FGV é melhor ainda. E passar no concurso da FGV em primeiro. E na sua Caraca, é. casa, né? No seu estado, na sua Exatamente, em casa. Então, caraca, inacreditável. Eu fiquei muito feliz mesmo. Agora, algumas perguntas que todo mundo sempre faz aqui, que eu vou fazer para você também. Quantas horas você estava por dia? Cara, então, eu não tinha exatamente, assim, horas por dia. Na verdade, meu estudo foi até meio bagunçado, tá? Não foi muito bem organizado, não. Eu tinha um cronograma, que foi até o cronograma que o Aprovação Ágil fez para mim, lá no aplicativo, né? Que você bota lá as horas e aí ele Seria te joga o automatizado. cronograma Sim. lá, joga lá tudo pronto. Então, eu segui esse cronograma em relação, assim, a dias de estudo. Ah, segunda-feira é uma matéria, terça é outra, não. Mais horas, eu não tinha a quantidade certa. Eu queria fazer no mínimo 6 horas por dia. Mas quando conseguia fazer mais, eu fazia mais. Às vezes não conseguia fazer as 6 horas, às vezes acabava fazendo menos. Mas fazia com qualidade, eu acho que isso era o mais importante, né? E final de semana eu fazia mais tempo, final de semana era sábado. Eu acordava bem cedinho e ia até não aguentar mais, dava o meu máximo. No início, lá no comecinho, eu ainda tirava o domingo para estudar, não para descansar, eu não estudava no domingo. Aí, porque eu acho que o descanso também é importante, né? Sim. Eu pelo menos funciono, eu tenho que dar uma descansada, não dá para ficar 100% estudando direto, senão eu dou uma pirada. E eu dei algumas piradas várias vezes, assim, ao longo dessa preparação. Eu pirei algumas vezes. Então, eu precisava tirar um tempinho para descansar. E no início eu tirava o domingo, mas depois que saiu o edital, aí eu já não tirava mais domingo. Aí já A foi hora mais da. intenso, né? E aí que Aí foi muita aí que eu gente dei umas piradas. Foi aí que muita eu gente fica surtei. numa Hã? cilada. Às vezes, quem está estudando muito tempo numa reta final, força demais a barra e a pessoa está pronta, mas vai mal no Exato. dia da prova, porque ela está muito cansada, tem Exato. estudado. Né? Exato. Eu teve um dia que eu achei que eu estava infartando aqui. Porque eu tentei estudar e eu não conseguia ler a frase, eu não conseguia ler as perguntas, eu não conseguia ler nada. E aí eu falei, gente, acho que eu tô infartando, tendo um AVC, alguma coisa, sei lá o que que aconteceu. E aí eu mandei uma mensagem pra uma amiga minha, eu falei, cara, eu tô passando muito mal, tô esquisita. Aí ela veio aqui pra minha casa e ela falou, vambora, você precisa dar uma descansada. Me tirou de casa, a gente deu uma volta. Foi ótimo pra mim, foi ótimo. Eu precisava daquilo, era só realmente uma estafa mental, né? Eu tava esgotada. Então, o descanso é muito importante, realmente. E depois do edital, a gente dá o ritmo fica mais pesado, mas tem que ter um descanso. Longo prazo, você não consegue estudar, tipo, todos os dias sem nenhuma pausa, né? Isso é uma Não, coisa mais para pós-edital, e assim, você tem que se dar esses sim, momentos. A gente se cobra muito, né? Então a gente acha que, nossa, no pós-edital, se eu ficar sem estudar um dia, meu Deus, o mundo sim, acabou, né? sim. Mas não é assim. Não, tem que dar uma descansada. Eu não tinha exatamente a quantidade de horas por dia, fazia o que desse para fazer e tentava fazer bastante questão, né? A meta de questão era pelo menos assim, antes do edital, eu gostava de fazer assim 30, 40, mas às vezes não conseguia fazer, fazia menos, porque eu demorava muito para fazer questão, então às vezes fazia menos. Sim. Então aí eu até ficava chateada quando fazia menos. Mas depois do edital eu já queria fazer mais, eu queria 50, 60, mas não conseguia. Então eu não tinha assim uma meta, foi bem bagunçado, eu não tinha Você fez o uma melhor que você regra. podia na sua Dentro do que realidade. você conseguiu, é.
Foi o que eu consegui dentro da realidade, exatamente. E deu certo, né? Isso que é mais importante, deu muito certo. E uma coisa, viu, gente? Ó, todo mundo que está vendo aqui, ó, eu estou vendo que a gente está em várias plataformas aqui, está com 165 pessoas ao vivo. Meu Deus, Quem quiser mandar gente. mensagem, calma que vai bater mais. No começo sempre demora. Quando bate uns 20 minutos, vai ter o dobro, o triplo, o quádruplo. Fica vendo. Meu Quem Deus, gente. Que quiser. vergonha. Não, tem que ter orgulho, relaxa. Ó, todo mundo aqui, ó, deixa a curtida e vocês podem mandar suas dúvidas também para Juliana, tá? Inclusive, alguém está perguntando aqui, né, qual que foi sua nota? Já teve gente que respondeu, ó, falou que fez 66 de 70. Foi isso, né? A única que fez 66. Uma coisa importante que eu acho que vai entrar, não sei, né, dentro do que a Ju falou, ela pode me corrigir se eu estiver errada, quando você faz questão, prestando atenção nas alternativas, você demora, acho que é por isso que você fala, meu, tinha dia que eu não conseguia fazer as 40 questões, porque eu demoro para fazer Sim. questões, porque está realmente estudando pela questão, não está só em, errei, ponto, próxima, né? Não, eu demorava muito para fazer. Eu demorava bastante, justamente por isso, porque eu fazia a técnica da engenharia reversa, né? Então, eu demorava bastante. E aí eu queria fazer mais. Eu achava que eu estava fazendo pouca, porque tinha concurseiro assim no grupo, né? Tinha um que falava que fazia 200 questões por dia. E eu falei, Não, mas meu que Deus, qualidade como de assim 200 questão, questões né? por dia? Pois é, então aí eu ficava, caraca, eu tô fazendo muito pouco. Mas no total foram 3.375 questões, né? Todo esse período, né? Que também foi pouco, teve gente que fez muito mais, mas eu acho que foi a qualidade mesmo. Com Sim, certeza. e a qualidade é o mais importante, né? Isso daí é um pânico geral que eu percebo, assim, sempre tem. Principalmente eu percebo isso nas mentorias VIP, que lá tem muita gente que passa e depois vai me falar isso, porque como a pessoa estuda, mesmo com as questões, ela faz 30, 40 questões com engenharia reversa, é muito, né? Ela tem É, uma qualidade muito. e fica sempre se Sim. comparando com o Zé Ruela, que fica falando que fez 400 por dia, que tá mentindo às vezes, nem Por tá isso fazendo. que alguém, quando me pergunta, nossa, Nath, quantas horas líquidas, quantas questões por dia? Eu falei, gente, não existe um número mágico, não é só fazer Não questões errôneas, existe, é. entendeu? Você tem que fazer o Sim. máximo que você pode. Então, assim, faça questões, mas faça questões com engenharia reversa. Vai ser melhor você fazer 30 questões com engenharia reversa do que 100, sem saber o que você está fazendo, entendeu? Horas líquidas, meu, às vezes você está lá Exato. tão focado em cronometrar as horas que você se perde no estudo. Não precisa disso, você tem que dar o seu Sim, melhor, as suas condições e para de sim. orar pro coleguinha, né, gente? Porque se a gente ficar comparando tudo, Fala. Posso fazer uma pergunta Pode para falar. você? Que é algo que alguém até Pode. perguntou aqui. A gente falou, né, que você fez ali o primeiro concurso, que você foi muito bem. E quando você mandou a mensagem, eu fui olhar também as mensagens antigas que a gente teve lá de 2020, 2021, quando você fez o concurso, né? Que foi um concurso diferentão, só para E contextualizar. eu nem lembro já, eu nem lembro mais o que eu falei. Então, não, aí depois eu olhei, porque a gente tinha uma conversa longa lá, né, no Bitolei, no Instagram. E foi um concurso, só para contextualizar para quem não passou por aquilo, gente, o concurso foi na pandemia, foi o único concurso que ficou aberto durante a pandemia. Então ele foi um concurso estranho, e a Juliana, ela fez 53 de 60. que já foi uma nota muito É boa. uma nota que normalmente garante a nomeação e tudo mais, e você não foi nomeada, né? E como que você lidou com esse sentimento, assim, porque é uma frustração muito grande, você falou que depois você não fez mais concurso, e como que, você falou que você tinha até desistido de fazer esse concurso, né? Como que foi esse momento de Sim. lidar com essa frustração e começar a decidir estudar de cabeça aqui nesse concurso do TJ Rio de Janeiro que saiu agora? Olha, foi muito frustrante. Haja terapia, viu? Foi pauta de muita terapia. Que bom. Porque eu estudei muito, eu fiz uma boa pontuação. Eu fiquei em 144, minha posição foi 144. E eu tava contando com essa convocação, porque pelo histórico do TJ Rio, pô, eles chamam 700, 800. Então, eu tava, na minha cabeça, eu tava certa de entrar. Eu achava que tava certa essa convocação minha. E aí foi um concurso extremamente atípico, não chamou quase ninguém. E aí o presidente que assumiu não queria servidor, queria tecnologia, não quis prorrogar o concurso, então encerrou o concurso com 2 anos. Foi a primeira vez que não prorrogou um concurso do TJ. Então, e a última convocação foi 133, eu acho, e eu era 144, então bateu na trave, foi muito perto. E eu fiquei muito triste. Isso me desanimou. Eu não quis mais fazer concurso público, eu larguei tudo de mão, eu falei, não quero mais. A gente estuda tanto, faz uma prova boa para depois acontecer isso. Então eu desanimei, não queria mais saber. Não foi FGV, né? Foi Sebrasp. Foi uma prova, cara, eu me senti muito tranquila nessa prova de técnico. Eu cheguei a fazer analista também,
Mas analista eu fiz 49 de 60. E aí a minha redação não foi corrigida, porque eles só iam corrigir, acho que 23 redações. Então eu não fiquei entre os 23 primeiros e não corrigiram minha redação. Mas também foi um bom desempenho, também tinha gostado do meu desempenho na época, né? Mas aí, depois desse TJ Rio, eu desanimei, eu não quis mais estudar e aí eu parei 100%. E aí agora decidi voltar de novo. Aí Você estudei. decidiu voltar quanto tempo antes do edital ou foi só depois do edital? Para esse agora foi antes, foi em julho. Em julho eu. É porque assim, começaram a rodar vídeos, né? Dessa vez o concurso vai chamar muita gente, mais de 1.000 convocações, não sei o quê. E aí eu olhava aquilo e foi pintando aquela ideia, né? Então eu fui amadurecendo a ideia, mas eu só realmente sentei para estudar em julho. Aí eu falei, eu vou começar a estudar. Aí eu sentei para estudar, só que ainda tava um ritmo bem devagar, tava estudando fofo. Sendo fofo. Tava estudando fofo. E vocês ainda não tinham nem lançado o material. Eu cheguei a comprar um material de um outro cursinho, esperando lançarem, que eu achei que estava demorando, mas assim que eu comprei, eu não gostei do material, e aí eu mandei uma mensagem para a equipe de vocês, das vendedoras, e perguntei se não iria lançar a TJRJ de novo. Aí me responderam que. E logo depois lançou, foi bem rápido, logo depois lançou. Aí eu comprei, e aí eu comecei a estudar, e aí eu fui pegando o ritmo, né? Que eu demorei pra pegar o ritmo, mas aí eu fui pegando o ritmo. Acho que eu peguei o ritmo mesmo em agosto. Eu comecei em julho, mas foi naquele ritmo bem lento de quem tá voltando, estudando bem fofo mesmo. E aí em agosto eu peguei o ritmo de estudos de direito, que eu já conhecia como era, né? Aí eu engatei. Aí foi Então, direto até. e o primeiro TJ que você fez, então, você estudou para ele 4 meses, pelo que você falou, né? Aquele ali Foi você nunca 4, 5 meses. 4, 5 meses, por aí. Eu não lembro tinha. direito mais, mas foi por aí, 4, 5 meses. Foi. Eu lembro que no comentário que você mandou, você falou lá que eram 4 meses mais ou menos que você estudou. Então foi. E foi o primeiro que você fez? Você nunca tinha feito concurso antes? Não, foi o primeiro. Foi o Caramba! primeiro. E você já foi super bem. Foi realmente porque foi atípica, né? Essa questão do TJ não renovar. Sim, Foi uma coisa assim, realmente. E até com isso, né? foi. Eu acho que gera uma esperança até maior, né? E pô, o presidente do TJ falou isso, né, gente? Que eles iam chamar ali mais de 1.000 pessoas. Sim, Porque o concurso anterior, como ele foi atípico, eles seguraram muito as Tinha nomeações, muita vaga. abriu um buraco ali, né? Eles precisam chamar, abriu. porque era gigantesco, né? Precisa. Tem que chamar muitas pessoas. E como é que tá o coraçãozinho agora para tomar posse? Vai ficar, porque, cara, provavelmente vai ser assim, né? Você vai ser a primeira. Homologou, chamou. Você tem noção É, disso, né? Rápido agora, não tem pra onde correr, né? eu sei. Cara, eu nem sei. Eu já até pensei, já peço demissão? Será que eu já posso pedir demissão? E você trabalhou e Será que eu estudou nesse período de trabalhei e licença? estudei? Pergunta boa, ó. Isso, trabalhei e estudei. Então, por isso que eu também não tinha uma meta diária, horas diárias, né? Porque também dependia, às vezes, no trabalho, se tivesse com trabalho em dia, nada para fazer, dava já, abria o material ali, dava uma lidinha no horário do almoço. Horário do almoço, então, era almoçando de cara pro computador estudando. É. Então, também aproveitava nos momentos que estava ali.